Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre trazendo para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da filosofia e ciência política e matérias das humanidades em geral, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, Killer, do Wolfgang Killer, um exemplar da coleção Grandes Cientistas Sociais, organizada pelo Florestan Fernandes. E nesse fascículo ele vai tratar da psicologia. Essa psicologia, a psicofísica, como eles chamavam, né? Ela pode ser emprestada para a sociologia também. Então ela serve muito para a sociologia. A noção de Gestalt, Gestalten, como nós vamos ver logo mais, né? Bom, o Wolfgang Killer nasceu em 1887 e faleceu em 1967. Ele nasceu na Estônia, mas era de origem alemã, e quando ele tinha 5, 6 anos ele foi para a Alemanha. E faleceu em New Hampshire, nos Estados Unidos, em 1967. Ele, junto do Max Wertheimer e do Kurt Kafka, eles foram os três que encabeçaram o movimento da Gestalt. O Wolfgang Killer, ele fez experimentos com antrópodes, que eram primatas, chimpanzés. E ele escreveu um livro chamado, em 1917, se eu não estou enganado, chamado The Mentality of Apes. A mentalidade dos símios, dos antrópodes, né? Dos macacos, vamos dizer assim, de forma geral, né? E ele estudou, antes dele estudar os chimpanzés, ele tinha estudado os gatos e as galinhas, né? As galinhas e os gatos. Mas a intencionalidade dele estudar os chimpanzés é que é um animal mais próximo dos humanos, né? E ele constatou que a resolução de problemas, os enigmas e a resolução que eles dão para os enigmas, os antrópodes, é muito semelhante com a do ser humano. Já vamos falar do experimento dele logo mais, né? Bom, ele passou pelas universidades de Bonn, que era a antiga capital da Alemanha Ocidental, né? Quando a Alemanha foi dividida, para a Universidade de Bonn e de Berlim. Mas quando chega o nacionalsocialismo, que é o nazismo, em 1933, ele se opõe ferozmente aos nazistas, escreveu um artigo no único jornal de oposição que ainda existia na Alemanha, falando que o Goethe da literatura alemã, que os nazistas exaltavam, as personalidades alemãs, germânicas e tudo mais, falando que o Goethe tinha sido muito influenciado pelo judeu Spinoza, né? O Spinoza, que era filósofo judeu, e ele defendeu ferozmente os judeus e condenou a perseguição do regime nazista aos judeus. E aí, nesse período, ele se transfere para os Estados Unidos. Ele vai para Harvard na década de 30. Na década de 30, ele também ministrou palestras em espanhol no Rio de Janeiro e em São Paulo, aqui no Brasil, né? Ele esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo. Todos esses movimentos efervescentes foram basicamente do período do final da Primeira Guerra Mundial até o início do nazismo, na época da República de Weimar. Ele estabeleceu, nos anos 10, uma colônia de chimpanzés em Tenerife, nas Ilhas Canárias, né? Só que quando estoura a Primeira Guerra Mundial, ele tem que voltar para a Alemanha, porque ele foi suspeito de ser espião, né? De espionagem, né? Então ele volta para Berlim, só que aí, quando ele vai para os Estados Unidos, ele fica um tempo lá nos Estados Unidos e ele sempre visitava a Universidade de Berlim. Ele não ficou totalmente só nos Estados Unidos, ele sempre voltava para Berlim para visitar Berlim e tudo mais. Isso no pós-guerra, né? Por que dentre o Max Wertheimer, o Kurt Kafka e o Wolfgang Killer, que se escreve Koller, né, com trema, o Wolfgang Killer, por que entre eles só o Killer é o mais conhecido da Gestalt, embora tenha outros nomes da Gestalt também? É porque ele foi o que viveu mais tempo.
o Wertheimer e o Kurt, eles morreram na década de 40. E o Keeler, ele vai viver até 1967. Boa parte dessa ideia da Gestalt, ela está incorporada na psicologia pós-moderna, embora algumas coisas já tenham sido superadas também. A Gestalt foi uma forma de superar o behaviorismo, né? Vocês sabem que tem a linha da psicanálise freudiana, né? do Freud. Tem também o Lacan, o Jung, e também a psicologia behaviorista, que é baseada no comportamento. Quando ele estuda os símios, os antrópodes, ele vai falar do estímulo e recompensa, que é basicamente a base da teoria behaviorista. Mas a Gestalt não é só estímulo e recompensa. Ela é o todo, ela abrange as formas e configurações. A tradução da palavra Gestalt é forma e configuração. Mas nós já vamos falar propriamente da Gestalt e seus desdobramentos, né? Bom, em 1929, o Keeler, né, ele publica o Gestalt Psychology, em 1929, falando sobre a Gestalt. Mas qual que é a origem da Gestalt? Nós vamos falar sobre isso. A origem dela está numa coisa chamada fenômeno Phi. O que é o fenômeno Phi? O fenômeno Phi foi observado pelo Max Wertheimer no início do século XX, né, na década de 10, se eu não me engano, onde ele estava num trem voltando ou indo para a Renânia, aquela região germânica, né, da Renânia. Ele estava num trem e aquelas luzes que tem de sinalização do trem, uma delas se acendeu e depois outra do lado ou embaixo se acendeu. E deu para ele que estava observando aquilo a impressão de que uma luz se moveu de um lado para o outro. E aí ele vai perceber que é o movimento que o nosso cérebro faz. Não, é lógico que não se moveu, a luz não tinha se movido de um lado para o outro, apenas uma luz de um lado acendeu e uma luz do outro lado acendeu. Mas é o movimento captado pelo cérebro que é o principal. E ele vai constatar que essa ilusão de ótica, vamos dizer assim, acontece sempre entre 50 e 60 milissegundos. Esses 50 e 60 milissegundos é justamente o que o cinema faz. A câmera, a gravação, são vários quadros. Um quadro do lado do outro, que dá um sentido de sequência. E é nessa época, basicamente, que os irmãos Lumière estavam inventando o cinema, né? O cinema foi basicamente inventado pelos irmãos Lumière. E é exatamente isso, é a sensação de movimento que nos dá. Se for menos de 60 milissegundos, você vai ver uma luz se acendendo e outra luz se acendendo. Se for mais rápido do que 60 milissegundos, você vai ver as duas luzes piscando ao mesmo tempo. Mas entre 50 e 60 milissegundos, dá a impressão que uma luz de um lado vai para um outro lado. Nesse livro aqui, ele cita como gráfico exemplo L1, L2. Então, de L1 tem uma seta que vai para L2. Então, acende L1, acende L2. Então, dessa noção de movimento. E o que é a Gestalt? Gestalt significa forma ou configuração. A Gestalt, ela é o todo. Quando você olha para esse fenômeno Phi, você está vendo o todo. A noção de movimento de um lado para o outro das luzes, você não está vendo uma luz isolada e outra luz isolada. Você está vendo o todo que dá a impressão e a noção de movimento. É como você olhar para um quadro e você não observar cada elemento do quadro. Você está vendo the big picture, né? Você está vendo o quadro como um todo. Você olha para uma floresta, você não vê cada árvore. Você pode fazer esse exercício de tentar observar cada árvore. Mas, na verdade, é o todo, é o conjunto. Ao ouvir uma música, você não escuta cada nota isoladamente. Você escuta o conjunto, o arranjo, a orquestra. Então, esse é o todo. Só que cada parte que soma para o todo, não necessariamente é a Gestalt. A Gestalt, ela não é necessariamente a soma das partes.
ela é outra coisa, ela tem várias configurações diferentes, vários resultados, várias resultantes diferentes. Como, por exemplo, você tem um quadro onde tem uma árvore, uma casa e um cachorro. A soma deles três dá esse quadro. Só que você pode ter um outro quadro, uma outra gestalt, que a casa está numa outra posição, o cachorro está em outra posição e a árvore está em outra posição. Também continua sendo a soma das partes, mas o todo tem uma outra configuração, um outro sentido. Essa outra forma ou outra configuração do todo é o que ele chama de Gestalt. E cada parte é uma Gestalt. As Gestalten são o plural de Gestalt. E isso vai ser aplicado para os seres humanos. Nós aprendemos a realidade pelos sentidos do nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele capta através dos sentidos a realidade, só que nós temos uma racionalização do cérebro, que isso está na parte do córtex, e ele chama isso de isoformia. Essa parte do córtex que nós temos, ele vai dar uma tradução a esses estímulos sensoriais, só que, na verdade, a Gestalt, ela é uma forma, ela tem alguma coisa que não está necessariamente só na apreensão dos sentidos. A forma com que o cérebro trabalha, embora a gente receba os estímulos dos sentidos, ele tem algo a mais que não é só as sensações. Esse algo a mais, essa forma a mais, é o que eles chamam de Gestalt. Isso foi muito revolucionário na psicologia como um todo e na sociologia como um todo, porque isso está ligado à questão de caracterização, a questão de categorização. No experimento que eles fez com os antrópodes, um dos experimentos, ele colocou caixas de cores diferentes, umas cores mais claras e umas cores mais escuras. O símio, o macaco, ele escolhia sempre a cor mais clara. Então a cor mais clara A e a cor mais escura B. Então ele escolhia a cor mais clara A. Só que quando eles removiam a cor mais clara A e colocavam uma cor mais escura que a B, C sendo C, então a cor que era mais escura, B fica sendo a mais clara, e a nova cor C mais escura é introduzida, ele escolhia o mais claro B, mesmo ele tendo rejeitado esse mais claro B quando estava em relação ao mais claro A. E assim por diante. Se introduzisse um mais escuro D, ele escolheu C, o mais escuro E, ele escolheu D, ele sempre escolhia o mais claro. E na categorização, você vai mudando padrões. Os padrões eles vão se alterando, eles vão se sofrendo mutações. Então você pode começar organizando, por exemplo, caixas de acordo com a cor, mas chega um dado momento que você pode mudar e a cor não ser mais o requisito. Pode ser o tamanho, pode ser a forma, pode ser algum desenho, pode ser algum design. Então você começa categorizando por cor e termina categorizando por tamanho, por espessura, seja por cheiro, seja lá o que for. Então nós mudamos constantemente as nossas categorizações. E isso é a Gestalt. A Gestalt ela é o todo, ela é a visão holística, ela é o holístico, né? A visão holística do todo. E esse todo é uma configuração que pode formar várias combinações da Gestalt, que é esse todo que começa com uma categorização e pode terminar com outra coisa também, né? Bom, o Killer também vai falar do Descartes, né? René Descartes, Renatus Cartesius, né? Que falou do corpo e da mente, que fazia essa separação do corpo e da mente, que é a base do estruturalismo. A Gestalt e o tipo de psicologia da Gestalt, ela vai muito contra esse estruturalismo, né? E ela dialoga bastante com a pós-modernidade, que na modernidade tanto o corpo quanto a mente estão imbricadas em uma coisa só. Quem fala muito disso é aquele autor Bruno Latour, que fala sobre que não há como fazer uma separação de corpo e mente, né? Bom, e ele vai falar também da memória. Isso está muito ligado ao experimento que ele fez com os antrópodes. A memória, ela é algo que vai uma coisa substituindo a outra. Como, por exemplo,
eu posso ter tido uma conversa com uma pessoa no dia anterior, só que eu me esqueci do nome da pessoa que eu conversei no dia anterior. Mas eu lembro que essa pessoa me falou o seu nome. Então eu posso esquecer alguma coisa, mas o processo de lembrar que alguma coisa aconteceu, ele pode existir. Então a memória, às vezes você lê alguma coisa numa página, que nem eu quando faço a exposição de um conteúdo aqui, eu esqueço alguma coisa, mas eu sei que está na página tal do livro tal, o conceito. Então não quer dizer que a minha memória se apagou por completo. É só eu buscar e voltar lá. Ele vai falar entre os símios, por exemplo, os antrópodes, os macacos, que quando ele colocava um alimento numa portinha lá, que ele colocava para ele pegar o alimento, quando ele fechava as portas, a memória do símio às vezes estava atrelada àquela porta. Só que se ele colocava numa outra porta outro alimento, ele esquecia a primeira porta, a primeira memória da primeira porta, e substituía por uma outra porta onde estava o alimento. Então você tem a nossa memória, ela é uma sucessão de fatores, uma sucessão de fatos. E o nosso cérebro, ele tende à organização. O cérebro humano, ele não é caótico, aleatório, ele não é algo aleatório. Ele é algo que tende sempre a uma organização e hierarquização também. E é assim que funcionam os neurônios. Um neurônio estimula o outro, que estimula o outro, que estimula o outro, e os neurônios vão se estimulando uns aos outros num processo sucessivo. É a sucessão de coisas. Talvez seja por isso, e aí é importante estudar todos esses conceitos para a sociologia, que nós vemos muito a história de uma forma linear. Essa ideia da história progressiva, de um caminhar, de um historicismo que caminha para algo, ela é muito ligada a isso, né? Não é à toa também que a Gestalt ela vai ser muito influenciada pela fenomenologia. Fenomenologia bem complexo, que começou com o Hegel, né? O Hegel da fenomenologia do espírito e tal, mas ele vai falar muito do Husserl, o Husserl que foi aquele que difundiu a fenomenologia numa etapa posterior do Hegel, né? Já numa etapa mais moderna. E a fenomenologia ela estuda os fenômenos para além de sua questão física e de sua existência. Então ela está muito no campo da subjetividade também, do campo do abstrato. E aí ele vai pegar muitas coisas da física, o Köhler, né? Ele pega muitas coisas da física e dessa ideia do mundo físico e desse mundo mais subjetivo e abstrato do cérebro e tudo mais. O que está no córtex que faz tudo isso, que os seres humanos têm, foi muito devido à evolução quando surge o próprio Homo sapiens, né? Você tinha lá os primeiros eram os Australopithecus, Ramapithecus, Homo erectus, depois as duas versões, o homem de Cro-Magnon e o Neandertal, né? E o Homo sapiens é a versão mais moderna, é o africano, né? O Homo sapiens sapiens. E o Homo sapiens ele traz essa questão do córtex e também das nossas mãos, que facilitam a criação e o manuseio de ferramentas, né? Diferente dos símios, diferente dos antrópodes, né? Bom, vamos falar dos experimentos que ele fez com os antrópodes. Ele colocava em Tenerife, nas Ilhas Canárias, ele colocava alimentos no teto para ver como que eles solucionariam esses problemas. E aí os antrópodes colocavam uma caixa em cima da outra, tentando subir na caixa para pegar os alimentos. E muitos deles não conseguiam e precisavam de um estímulo ou de uma imitação. Era quando ele, enquanto observador, interferia no experimento para mostrar para os antrópodes o que eles tinham que fazer. E aí eles tinham o chamado insight. O que é o insight? A gente fala, por exemplo, eu tive um insight. É o esclarecimento, quando você capta alguma coisa e o seu cérebro faz essa captura de algo e te dá um esclarecimento.
Então, é por isso que daí que vem a palavra do insight, né? Desses experimentos que ele fez com os antrópodes. E aí ele conta, por exemplo, que tinha um antrópode que ele tinha que subir numa porta para pegar a banana que estava no teto, só que depois ele tentou dificultar ainda mais um pouco, e ele colocou uma tranca na porta. E ele ficou tentando abrir a porta e não conseguia por causa da tranca. Aí ele ficou desesperado e ficou pulando para tentar pegar o alimento. Depois que o killer foi lá e interviu, abrindo a tranca para o macaco poder abrir a porta e subir na porta, o macaco fez, ao observar e ter um insight, né, ele teve um insight, ele entendeu que ele poderia abrir a porta, ele fez até uma comemoração, fez um ruído lá, fez um ruído, um uivo, né? Igual nós, seres humanos, quando estamos tentando resolver alguma coisa, algum desafio, alguma coisa que a gente não consegue, e aí vem o esclarecimento e a gente uiva, a gente grita, faz sons, fica feliz, excitado, faz sons, quando a gente descobre e consegue resolver algum problema. Igualzinho aos chimpanzés. Então os chimpanzés, eles têm problemas específicos e eles buscam soluções específicas para esses problemas específicos, que tudo isso nada mais é do que o hábito. Esse hábito está muito ligado à resolução dos problemas específicos e como nós atuamos. E a forma com que os antrópodes resolvem os seus problemas é o mesmo princípio, a mesma base, claro, dentro da complexidade deles, e o ser humano é mais complexo, porque tem a linguagem da fala e tudo mais, mas é o mesmo princípio que os seres humanos têm para resolver os seus problemas. Então, tanto os antrópodes quanto os seres humanos, na base, eles resolvem as coisas da mesma forma, né? E aí ele fala das reações retardadas, né? Tudo é passado. E como eu disse, uma lembrança vai se sobrepondo à outra. E as configurações, elas mudam, elas se alteram. Então vão surgindo novas configurações. A fenomenologia do Husserl vai falar também que os fenômenos estão independentes do tempo e do espaço, né? É basicamente isso que ele fala, que os fenômenos estão dependentes do tempo e do espaço. E no experimento com os antrópodes, com os símios, ele também percebeu que existem alguns que são mais estúpidos do que outros. Por exemplo, um dos chimpanzés lá, mesmo ele mostrando e fazendo para que os demais imitassem, os demais aprendiam, imitavam e conseguiam pegar o alimento. E esse antrópode em específico mais estúpido, ele não conseguia acompanhar os demais e insistia em continuar pulando, pegando e tudo mais. Ele vai falar também de um experimento do Yerkes, que fez um experimento com um orangotango, antes dele mesmo, né? E esse orangotango, ele não reagia e não fazia nada. Ele explicava, mostrava, tentava mostrar para o orangotango, estimular o orangotango a pegar o alimento, e ele não se mexia e não fazia nada. Até que em um certo momento, ele resolveu fazer e aprendeu e começou a seguir os passos do orientador, mas isso depois de muito tempo, muitas tentativas. Talvez isso esteja ligado ao insight, né? Como eu falei para vocês, o surgimento dessa expressão que a gente fala, eu tive um insight, vem daí, vem desse esclarecimento das ideias quando você consegue achar uma solução para um problema. E os símios fazem isso da mesma forma que os humanos, né? Bom, tem muitos, o isoformismo também, ele vai falar também do corpo e mente no livro, ele vai falando dessa questão do Descartes e tudo mais, mas basicamente o que ele nos legou foi a Gestalt e essa ideia desses estudos sobre o todo, né, holístico, do todo para a parte. Não é igual a metonímia pela indução, que é da parte ao todo. É ao contrário, são as partes que são definidas pelo todo. O todo é a Gestalt e as partes são as Gestalten, que são o plural de Gestalt. E lembrando que Gestalt é forma ou configuração, mas essas configurações elas podem ser múltiplas, elas podem ser variadas. E é o movimento que é o mais importante. O movimento ele é mais importante do que exatamente a posição física
ou o verdadeiro princípio das coisas. É a percepção que o nosso cérebro dá do movimento, e essa é a base do cinema, né? Que é mais importante do que os fenômenos em si, né? Foi uma grande revolução para a psicologia e também a gente pode adaptar tudo isso para a sociologia também. Bom, eu gostaria de dizer que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, um projeto de dois amigos meus que eles têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. Também vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu blog, onde lá vocês conseguem baixar os meus livros, os livros de minha autoria. Vale muito a pena, porque eu espero que vocês gostem dos livros que eu escrevi. Escrevi um livro sobre os movimentos nacionalistas, né? Uma história dos movimentos nacionalistas. Escrevi o Bellum, a guerra como atividade humana, que eu analiso o seu conflito, a beligerância, a belicosidade. Ela é algo que é inerente ao ser humano. E aí eu trago antropólogos pacifistas para discursarem contra os que defendem a ideia do Hobbes, né, do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem e tudo mais. Bom, tem meus livros de crônicas, tem meus livros de ficção, todos eles estão lá, espero que vocês gostem, estão diagramados e formatados em PDF, mas de fácil conversão para o EPUB, caso vocês queiram ler no Kindle, né? Bom, então é isso, recomendo veemente essa coleção do Florestan Fernandes. Esse livro do Killer foi organizado pelo Arno Engelmann. Então recomendo bastante essa coleção dos grandes cientistas sociais do Florestan Fernandes, uma coleção que alguns números são difíceis de encontrar, mas que porventura eu vou fazendo vídeos gradativamente para falar dos principais aqui nesse canal, né? Bom, então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E vamos sempre promover as humanidades em geral. Valeu, gente! Grande abraço!